Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Vamos fazer aqui um exercício dessa parte de desempenho. A gente vai fazer um exercício que foi da lista do período passado, se não me engano. Bom, e a lista diz o seguinte, ou o exercício, que a gente vai fazer diz o seguinte. Considere duas implementações distintas, P1 e P2, do mesmo conjunto de instruções. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho dois processadores que estão implementando, ou que implementam o mesmo ISA, o mesmo conjunto de instruções da arquitetura. Então, nessas implementações, nesse ISA, a gente tem cinco tipos de instruções diferentes. A, B, C, D e E. Eu tenho um computador P1 que tem um clock de 2 GHz e o processador P2 com clock de 4 GHz. E como eles têm implementações distintas, eu tenho, além do clock diferente, nesse caso aqui, eu tenho CPI para executar a instrução A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4 e E igual a 3. No caso do processador P2, eu tenho 2, 2 e 2 para A, B e C, 4 e 4 para D e E. Bom, e aí qual é a pergunta? Assuma que o desempenho de pico é definido como a taxa mais rápida com que o processador pode executar qualquer sequência de instruções. Qual o desempenho de pico em instruções por segundo desses dois processadores ou dois computadores aí, P1 e P2. Então vejam que a questão está perguntando qual é o desempenho de pico em instruções por segundo desses processadores. E eu digo que o desempenho de pico é a taxa mais rápida com que um processador pode executar uma sequência de instruções. Se a gente for analisar com um pouco mais de cuidado aqui a nossa definição, a gente observa que o desempenho de pico vai ser dado numa situação em que o meu processador está executando instruções que vão requerer a menor quantidade de ciclos para executar. No caso do processador 1, eu tenho que a instrução do tipo A ela leva só um ciclo de clock para executar. Então, a cada batida do relógio, eu consigo executar uma instrução. Então, meu desempenho em instruções por segundo, ele vai ser maior se todas as instruções da minha aplicação forem do tipo A. Porque, nesse caso, a cada batida do relógio, eu finalizo uma instrução do tipo A. E depois de um segundo, eu vou ter o máximo de instruções sendo executadas dentro daquela janela de tempo, do que eu teria, por exemplo, se fosse do tipo B ou do tipo C. No caso aqui do tipo B, eu teria metade das instruções sendo executadas, ou um terço das instruções sendo executadas, um quarto das instruções sendo executadas ao longo do tempo. Então, o máximo que eu vou conseguir executar, em termos de quantidade de instruções por tempo, vai acontecer quando eu tiver instruções com menor CPI, ou seja, instruções do tipo A. No caso do processador B, isso vai acontecer quando eu tiver instruções do tipo A, B ou C. Eu vou ter o meu pico, vou ter o meu máximo de instruções por unidade de tempo acontecendo quando eu estiver executando instruções com menor CPI. Então, vamos escrever isso aqui, só para a gente não esquecer. No caso aqui do processador P1, meu desempenho de pico vai acontecer quando eu tiver instruções do tipo A, porque elas demandam um ciclo de clock, o CPI igual a 1. No caso do processador P2, o meu desempenho de pico vai acontecer quando eu tiver
executando instruções A, B e ou C, né, que pode ser uma mistura delas, não tem problema, porque todas elas vão demandar 2 ciclos de clock. Bom, a gente sabe que o tempo de execução de uma aplicação é dado pelo número de instruções vezes o CPI desse conjunto de instruções dividido pela minha frequência de clock. É a fórmula lá do tempo de execução que a gente estudou, né, nas notas de aula. Para ter o desempenho em instruções por segundo, o que a gente faz? Primeiro vamos estudar as unidades desses caras aqui, né? Vamos olhar aqui primeiro a unidade, para depois a gente poder chegar aqui a nossa formulazinha. Bom, nosso tempo, né, vamos supor que a gente não saiba qual seria a unidade do tempo. Vamos colocar as unidades aqui. Instruções é dado em... A minha unidade é a própria instrução, né? Quantas instruções eu executei. Então, 50 instruções, 100 instruções, 1000 instruções, 1 milhão de instruções. Meu CPI são ciclos por instrução. Então, aqui a gente tem quantos ciclos de clock a gente gasta para executar as nossas instruções. Bom, e a frequência são quantos ciclos o relógio bate, no caso, se a frequência é dada em hertz, quantos ciclos a gente bate a cada segundo. Então, observem que aqui instrução, porta com instrução, eu vou ficar com ciclos dividido por ciclos por segundo. Então, é o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de ciclos por segundo é segundo por ciclos. Corto esse cara aqui, meu tempo é dado em segundos. Mas, enfim, né, o que ele quer aqui é o desempenho em instruções por segundo. Quer dizer, o tempo está em segundos. Instruções por segundo, então eu tenho que dividir I por T. Então, na nossa formulazinha aqui, como é que fica? I dividido por T, eu vou passar o T para cá. Então, vou fazer aqui. Já vou passar o F para cá e o T para cá. Então, vou ficar aqui com instruções dividido por tempo. Como instruções é uma unidade e o tempo é dado em segundo, eu vou ficar com instruções por segundo desse lado de cá. Né? E do lado de lá, né, a frequência foi para lá, multiplicando, o CPI passou aqui dividido por CPI. Então, para o meu primeiro processador, eu vou chamar aqui de, como ele chamou, desempenho de pico. Vou botar aqui desempenho do P1. Instruções por tempo, ele está chamando de desempenho de pico, né? Instruções por segundo. Então, isso aqui é instruções por segundo. É dado por frequência. Vamos voltar lá, acho que é 2 GHz. P1, 2 GHz. P2, 4 GHz. Vamos anotar aqui. Então, aqui é 2 GHz. E aqui são 4 GHz. Então, no caso, o processador 1, 2 GHz. Gigahertz são ciclos por segundo, né? No caso aqui, gigaciclos por segundo, né? E o meu CPI, imaginando que é desempenho de pico, então todas as instruções vão ser executadas sendo da classe A, vai ter um desempenho, né? Todas essas instruções vão ser do tipo
do tipo A, então eu tenho um ciclo para executar, né? E novamente aqui, ciclos por instruções. Só para a gente ver se as unidades batem, né? Aqui eu escrevi muito para cima, então, muito para baixo, melhor dizendo, não coube aqui todo mundo, né? Só para ver aqui as nossas unidades, se elas estão batendo. Então aqui são ciclos por instruções. Então aqui a gente vai ter 2 vezes 10 a 9. Ciclos por segundo, dividido pelo inverso desse camarada aqui. Então o que vai acontecer? Ciclo vai cortar com ciclo, eu vou ter instruções por segundo. Então 2 vezes 10 a 9 instruções por segundo seria o desempenho de pico do processador P1. Então vamos fazer a mesma coisa para o processador P2. Aqui faltou espaço, eu vou fazer aqui na frente. Então o desempenho do P2 seria igual à frequência dele bom, aqui a gente já sabe que a unidade vai bater, né? Dividido pelo CPI, que naquele caso lá era 2. Então 2 ciclos por instrução. Então aqui 2 vezes 10 a 9. Ciclos vai cortar com ciclo, vou ficar com instruções dividido por segundo. Então, instruções por segundo. Então, 2 vezes 10 a 9. Esse aqui, 2 vezes 10 a 9. Então, os dois computadores acabam tendo o mesmo desempenho de pico. Não quer dizer que um vai ser mais rápido do que o outro com uma determinada aplicação, né? Com uma determinada aplicação, a gente teria que ver o mix de instruções, a frequência de instruções, com a frequência com que eles acontecem, multiplicar, né, pelo tempo de ciclo para ver em qual situação o computador, né, para uma determinada aplicação em particular, um computador seria mais rápido do que o outro. Bom, então daqui a pouquinho eu volto com outro exemplo aí, até continuando aí com esse enunciado. Até lá.